Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o coordenador Marco Antônio, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A gente está com mais um podcast aqui, o Conecta, ADS, da Uninasal. E a gente está com um convidado aqui para falar de um assunto que está tomando conta das redes, internet, da profissão de todo mundo só fala nisso, que é o desenvolvimento da inteligência artificial e o uso dela nas profissões. Estou aqui com o William, ele é coordenador de desenvolvimento da ESIG. A ESIG é uma parceira nossa, tem muitos alunos aqui que estagiam lá. Então, William, como é que tá? Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da horário que o pessoal for assistir. E aí, o que você acha dessa nova tecnologia que está chegando agora? Então, Marco, boa tarde, né? Prazer estar aqui com vocês, participando desse podcast, é um momento muito bacana para poder trazer para os alunos, né, do curso de desenvolvimento de sistemas, uma visão sobre como a IA tem impactado na vida de todas as profissões, como você falou, mas especificamente aí na área de desenvolvimento de sistemas, né? A IA, a inteligência artificial, ela é a maior revolução tecnológica que a gente tem aí desde talvez o surgimento da internet. Acho que até maior que isso, porque a velocidade com que ela está impactando as carreiras, as vidas, é exponencialmente maior do que foi lá na internet, aos poucos. Então eu vejo com grande animação, porque ela tem trazido para a gente, principalmente a parte de desenvolvimento, de possibilidade de aumentar a nossa produtividade, aumentar a qualidade que a gente entrega, né? Ser usado de forma correta. E é uma ferramenta fantástica. Eu tenho usado muito, desde o final de 2023, e a gente vai conversar bastante sobre isso. E nos últimos 3 anos aí, a forma de usar mudou drasticamente. De 2023 para cá, foram várias fases, várias formas diferentes, e tem sido bem bacana essa jornada. Legal. Eu já tenho aqui, assim, na minha cabeça, várias indagações e várias observações com relação ao uso da inteligência. Eu também uso muito, né? Não uso, eu uso de uma maneira geral, né? Eu sou engenheiro, trabalho na área de TI há muitos anos, mas o meu curso não é um curso da área de TI. Eu sou engenheiro químico, mas até na época que eu me formei, a época que eu estudei, não tinha muita gente de ciência da computação, engenharia da computação. Os desenvolvedores eram os engenheiros. Sim. Né? Então a gente estudava muita programação, né? Várias linguagens e tal. E aí, quando eu saí da universidade, eu enveredei na área profissional, trabalhando com TI e engenharia. De 2 anos para cá, como eu comecei a usar também inteligência artificial, mas aí vem o que eu observo muito hoje em dia. Muita gente usando errado. Muita gente nem sabendo para que realmente serve para a pessoa, né? Todo mundo quer saber tudo e não tem uma certa qualidade, né? Então, andei ouvindo algumas reportagens de pessoas que lidam com isso, educadores, e a primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte: qualquer um pode usar inteligência artificial? O uso, como eu falei, a revolução da inteligência, ela é exatamente essa maior convergência tecnológica que está atingindo. Você vê que minha mãe recebe uma imagem no WhatsApp, mas de 5 anos, ela já disse que é feito por IA, e ela já começa a utilizar, e a IA está permeando a vida da gente. Então, se você vê que minha mãe de 70 anos usa o celular dela, quando ela abre o WhatsApp, já está lá oferecendo um serviço de IA, da MEC, do WhatsApp, para poder melhorar as conversas dela, gerar imagens com IA. Então, assim, vai da pessoa que usa ali de forma
em toda brincadeira, para gerar uma imagem, para achar graça, até questões mais complexas. Então, com toda certeza, a IA vai permear ainda mais a vida das pessoas. Hoje, se você, por exemplo, tem uma máquina de lavar, é uma inteligência artificial. Ela vai fazer um cruzamento de dados de roupa mesmo. Você tem ali uma TV, acho que a TV já tinha isso para recomendar conteúdo. Então, ela pode ser usada por qualquer um. Agora, a questão é a profundidade com que você vai usar isso. É isso que eu queria. É nesse aspecto que eu queria a chegar. profundidade com que você vai usar. Porque, de fato, você tem. A inteligência artificial é mágica, né? Você pergunta, que todo mundo se lembra a primeira vez que usou o chat GPT da vida, você faz uma pergunta, você pega uma coisa, magicamente ele retorna aquilo, e você sempre precisa responder. Então, agora você tem tudo, né? Mas esse é a grande armadilha. Você utilizar a inteligência artificial de forma superficial, sem ter domínio daquilo e principalmente sem ter capacidade de criticar o que alguém retorna. Eu acho que isso é a chave da questão. O que você pede uma coisa, tem um retorno disso, e aquilo que voltou para você, você tem capacidade de criticar aquilo, você vai pegar aquilo e usar da forma. Trazendo aqui para o nosso mundo do desenvolvimento. O desenvolvedor que pede para um agente de inteligência artificial desenvolver uma função no software, ele vai pedir, ele rapidamente vai produzir um código ali, mas você vai ter capacidade de revisar aquilo ali, de criticar, porque hoje, ainda hoje, ela erra muito bem. Eu costumo dizer que ela é muito boa para mentir para você. Ela vai errar e vai dizer para você que está certo. E se você não tem capacidade de criticar aquilo, você vai receber aquilo de olhos fechados, vai utilizar e isso vai gerar inúmeros problemas. Então, usar da forma correta, ter a capacidade de criticar e revisar aquilo que voltou da IA é fundamental. Porque senão você vai ser um mega operador de pronto, né? Uma coisa é você para brincar, uma diversão ali, mas quando já vai para a parte profissional, a pegada é outra. Você tem que ter capacidade, repertório para perguntar, e capacidade de analisar aquilo ali, porque senão você vai ficar vendido para uma ferramenta que vai decidir por você, que vai colocar, trabalhar com você, para você saber minimamente o que está acontecendo. É esse ponto que eu queria chegar. Eu li uma reportagem em que um especialista falava assim, aí eu queria sua opinião sobre isso. Ele dizia: toda tecnologia que impactou o mundo, sempre a geração atual usava melhor que a geração anterior. Né? Isso aconteceu com a internet, os programas, os aplicativos. E ele falou assim, segundo ele, a inteligência artificial é a única tecnologia que a geração passada está usando melhor que a geração atual. E aí eu comecei a pensar sobre isso e aí queria te perguntar, veja, a escolaridade daquele pessoal antigo, sua idade, minha idade, era um pessoal que na escola lia muito mais do que o pessoal lê hoje, fazia muito mais cálculo que o pessoal faz hoje, e assim vai. Tinha menos tela que o pessoal tem hoje, às vezes nenhuma tela, né? Você acha que isso deu a essa geração passada uma capacidade de discernimento melhor, inclusive como você falou, de desenvolver os prompts, dizer exatamente o que você quer, você discernir a resposta, fazer julgar aquilo, avaliar, né, e dar o feedback para inteligências do que foi feito? Você acha que o pessoal mais antigo, o pessoal de uma geração mais para trás, está mais preparada? Toda certeza, esse ponto pacífico já. Isso já é batido. Tem até uma brincadeira que ele diz, chegou a vez dos coroas, né? A turma brinca, porque de fato isso é a realidade. E uma coisa que vocês falam, você precisa ter repertório, né? Você fala muito disso. Porque a inteligência artificial, ela vai produzir um resultado baseado no que você pede. Então você
veja, é muito natural pensar isso. Se você tem uma pessoa que já, trazendo novamente para o nosso ambiente de desenvolvimento, você tem um desenvolvedor com 20 anos de experiência. O que esse desenvolvedor já viveu? Quantos softwares ele já desenvolveu? Quantos projetos ele participou? Quantas linguagens ele já trabalhou? Inúmeros. Então, se eu vou trazer para mim que já tem exatamente esses 20 anos de experiência, só de gestão de veículos, de roupa, trabalhei muitos anos em uma empresa que fazia software para loja de roupa. Vários anos. Então, se você um PowerPoint, então você desenvolver para um software de roupa, panela de roupa. Precisa ter. Sabe o que pedir, né? Pedir. Então, eu sei o que pedir, eu sei o que eu quero de volta, e a inteligência artificial vai fazer o que para mim? Gera, que ela gera muito mais. Então, é aí que fica a questão. Os mais experientes, que têm repertório, que já passaram por diversas situações, vão poder usar essas ferramentas de forma muito mais habilidosa e proveitosa. Eu sei que eu vou precisar ter. Como é que eu teria que fazer isso? Eu teria que sentar e passar 3 meses escrevendo código. Está tudo na minha cabeça, mas eu transformar aquele código não existe esforço. Se eu tenho agora uma máquina que produz código numa velocidade absurda, eu ganhei superpoderes. Eu, você, qualquer um mais. Então, com toda certeza, já tem mais repertório, já aproveite dessas ferramentas, sem dúvida alguma. E também vai mais capacidade de criticar. Porque aquele retorno que vai vir, né, vamos ter mais maturidade para isso, não vai poder ver nós. Eu não pensei dessa forma. Né? Isso que você me falou está de uma forma diferente do que eu quero, então eu quero de outro jeito. Então, experiência e repertório é fundamental. Isso realmente você vai pedir de forma incompleta, ter uma resposta que a IA vai decidir por você, vários pontos, e você não vai ter capacidade de dizer isso mesmo, não é para poder uso. Então, é tão pacífico que, de fato, os mais experientes vão poder utilizar essa questão. Eu particularmente avalio que a educação vai começar a mudar em relação a isso. Japão e Coreia do Sul já estão mudando sua maneira de educar, porque eles estão pensando muito no futuro. Então, já estão tirando tela das crianças em escola, né? Mudando um pouco a metodologia de ensino para que essa competência de bagagem, leitura, técnica, abordagem, ela fique bem mais enraizada, para que no futuro essas crianças se tornem desenvolvedores e os bons que utilize bem a inteligência artificial. Uma outra questão que está muito assim em voga, e todo mundo que trabalha com inteligência ou quer trabalhar com inteligência, os mais jovens, estão sempre perguntando, né? Quais são as profissões que vão sobreviver? E quais são as profissões que vão sumir? Eu tenho uma opinião, algumas vão desaparecer. As mais repetitivas. Mas eu acho que muitas delas vão se transformar, elas não vão deixar de existir. Como no seu caso, programação. Ela está se transformando. Ela não vai ser extinta. E às vezes eu tenho uma... Eu fico muito indignado com coisas que eu vejo, por exemplo, no Instagram. Programador vai se acabar. Use esse aplicativo que você vai fazer. Então, isso para mim, não vai acabar engenheiro, médico, programador, advogado, nem nada. E sobre esse aspecto, o que ela trouxe de transformação na sua vida de programação? Hoje eu estou dando parte do período da gestão, né, de desenvolvimento. Então, dando parte do meu dia dedico a isso. Mas nunca deixei de estar como um código, sempre estar revisando tarefas, revisando códigos, né, fazendo algumas coisas mais estratégicas assim. Mas com a chegada
falo com os colegas mais experientes, pô, eu estou aqui, eu tenho uma ideia de criar uma. Já várias aplicações do começo do ano para cá, eu tenho uma ideia aqui para fazer, que eu quero tirar no papel, e eu vou, no final de semana, construir uma aplicação de gestão de conteúdo, construir uma aplicação, várias automações, agentes de inteligência artificial para fazer uma série de automações dentro da minha rotina. Pois, se eu fosse codificar, eu ia demorar semanas, meses. Então, você já tem a ideia na cabeça, você já sabe como fazer, já sabe o que quer, já sabe o que pedir, e aí, com essas ferramentas, você simplesmente vai ali e vai acelerar o processo para poder ter esses retornos mais rápidos. Dentro dos nossos times de desenvolvimento, a gente tem, de março para abril, a gente tem implantado um processo de desenvolvimento com IAgenta que tem trazido ganhos absurdos, né? Tem que mudar completamente a forma de desenvolver software. O programador ia lá, uma especificação de uma implementação, analisava, ia ficava por semana, depois ia revisar. Hoje em dia, esse software todo principalmente com a chegada do SDD, né, que é desenvolvimento orientado às especificações. Então, o desenvolvedor ele passa a ser agora um revisor. Escrever o código que a IA consegue fazer infinitas vezes mais rápido do que o ser humano. Então, o desenvolvedor ali ele vai passar a construir especificações baseadas no que o cliente quer, solicitar ao inteligência artificial a produção do código e depois a gente aquele código para trás. E como orquestrador, você vai ter que saber bem mais do que você poderia saber só programar. Saber pedir e o principal, saber dialogar com ele. Em inúmeros casos nessa jornada que a gente está indo para cá, por exemplo, para trazer a inteligência artificial agênica para dentro de alguns projetos da empresa, é natural você montar uma análise técnica com especificação de como você quer fazer aquilo, você passar para o agente de inteligência artificial que já está treinado, né? E ele me retornar 10 perguntas, 12 perguntas, 8 perguntas, com dúvidas. Veja bem, você está falando que você quer fazer isso. Você me disse que queria construir essa tabela, que relaciona com essa outra tabela, que ele vai ter essa estratégia, mas isso aqui é melhor você fazer assim, é melhor você não criar uma tabela, é melhor você usar essa abordagem de criptografia, é melhor você usar esse algoritmo aqui XYZ. E aí, se você não souber, se você não tiver base, se você não tiver conteúdo, repertório para poder avaliar. Você está pedindo isso, mas eu não aceito. Aceitar sem sério é tão perigoso que vai fazer um benefício você pode aceitar uma coisa errada. Então, assim, o desenvolvedor realmente hoje, nesse novo mundo, nessa nova forma de desenvolvimento, que não é, também a gente não pode chegar para lá para dizer, acabou a partir de agora, ninguém mais programa. Não, é uma jornada, é um caminho. Alguns projetos conseguem avançar mais, outros não conseguem, e a pessoa está se caminhando para isso. Mas o futuro é esse. Então, o desenvolvedor vai deixar realmente o valor de construir software, ele migrou de criar código, escrever código, para você escrever intenções, escrever especificações, e nesse momento ainda é fundamental validar o que ele está. E para isso precisa de conhecer código. Então, nessa sua fala, a avaliação seria o quê? Que está havendo uma mudança nas atividades do programador, no caso. Me abriu agora para bem bacana da URA, os palestrantes sabiam assim, ninguém espera mais fora em 2026. Provocar a curva, né? E assim, e é bem verdade, se você realmente hoje vai começar a construção de um software que você vai usar na construção desse software, agente de inteligência artificial, como pode funciona com outros, você escreve as especificações, suas intenções, você revisa o que ele dá, e existe uma diferença muito grande aí entre o vibe code, né? Eu tenho
Uma questão bem em relação a isso. Vai me comer ruim? Não, eu gosto muito de vai me comer, eu faço muito vai me comer. Mas para mim tem uma questão fundamental. Né? Vai me comer e desenvolver o mercado familiar. Né? Vai me comer, como já dá aquela impressão especiosa, Vai. e vai levando, e vai fazendo, e você vai fazendo a minha tela. É muito bom, é muito válido para projetos que são críticos, para POCs, para MVPs ali de validação rápida, né? Você validar uma ideia, você não vai construir, você vai validar ali. Agora, para sistemas críticos, para realmente trabalhos em sistemas de produção, sistemas que já estão rodando, vai pondo e é subsídio, né? Você tem que realmente partir para o desenvolvimento assistido onde você vai gerar especificações, onde você vai documentar tudo o que você quer, aí vai construir um código, você vai ter um processo de revisão daquele código, né? Para poder realmente garantir que está tudo certo. Modelar também, modele, teste. Sim, com certeza. Aí ela vai gerar um código. E você vai poder trabalhar com ela, uma coisa que está muito em alta agora, que é o grupo de debug, né? O nome grupo com IA. Isso. Pedindo, validando. É exatamente. Isso aqui. Que você espera, né? Outra pergunta, que até é uma curiosidade minha. Diante de todos esses aplicativos, software, assistência de IA, esses aplicativos que estão por aí agora vendendo créditos, Sim, poucos, né? você quer desenvolver um aplicativo, aí ele faz lá o back-end, o front, tal. Qualquer um pode usar este aplicativo ou você tem que ter conhecimento para poder fazer alguma coisa que rode sem muito problema? Eu vou dizer a você, não é incomum você ver exemplos, por exemplo, de empresários que estão por aí dizendo: olha o que eu fiz na empresa, eu construí 5 softwares que resolveram os problemas da parte de vendas, resolveu o software da parte de logística, de estoque, eu mesmo construí, sem saber programar. Pode acontecer. Você pode. Vocês são realmente curiosos que vão ali, pegam e faz e volta, usa essas ferramentas para poder construir aplicações. E de alguma forma isso pode dar certo. Né? Mas, então, dando pequenas aplicações aqui, vários exemplos. Empresas X, um conhecido que tem ali precisava controlar as visitas dos vendedores, que entra na planilha. Ele abriu o Cloud Call e quando começa com o Cloud Call, exemplo que é isso, depois foi surgindo, foi aparecendo, e ele foi conseguindo fazer, e de repente ele não só as visitas. Beleza? Você consegue. Mas, quando você fala realmente de aplicações que já vão para o mercado, existem outras nuances. Existe questão de infraestrutura, questão de segurança, questão de escalabilidade, que realmente pessoas que não são da área, elas não vão saber nem pedir. Né? Você vai dizer, uma pessoa na área de vendas, vou construir um software. Tem conhecimento dele, por exemplo, de como ela vai considerar isso para poder botar uma ela vai usar, qual tipo de comunicação ela vai usar. Ela vai ter que dizer, eu quero isso. O cálculo vai dizer, tá aqui, tem 3 tipos de comunicação. Ela vai dizer, não sei, usar o WT, usar o LOL, você pode fazer isso por outro. Então, assim, coisinhas que antes, todo empresário tem aquele cara que já viu bem bonito. Já não bonito. Então, o cara que é um jeito de enfim, agora um nível mais profissional, nível de produção, comercial, você tem que vender, tem as camadas que você comprar. E, naturalmente, pessoas que não são da área,
você dizer, me falar, para uma peça jurídica, eu sou um próprio povo. Talvez eu consiga produzir uma defesa, alguma coisa assim, mas falta alguma coisa ali que um advogado Sabe? sabe que eu vou esquecer, que eu vou. E quando eu for realmente para o juiz, eu vou ter, vou ter problema com esse sim, né? Mais ou menos essa lógica. Que massa. Agora, vamos lá. Vamos para ESIG, né? Muitos dos nossos alunos aqui, eles já conhecem a ESIG, né? Tem alguns que já entram sabendo quem é a ESIG. E eles falam muito de poder trabalhar na ESIG, né? Me conta um pouquinho da ESIG. O que que ela exatamente faz hoje? Um grupo empresarial, né? Formado por duas empresas, né? Três empresas, né? A Sig Software, que é a veterana, né? Vai ter uns 15 anos esse ano em abril, né? Que é focada em educação superior, educação com automatização de universidades, institutos federais, educação básica também, com softwares para gestão educacional e governo digital, que é focado em transformação digital de órgãos públicos. Né? Então, e a gente tem mais outras duas empresas, que é da Quark Tecnologia, que é focada em saúde e recursos humanos para a área privada. Né? A Quark ela é uma empresa que forma sistemas em nuvem e a gente atende esses dois nichos, né? São duas empresas para recursos humanos e saúde, né? Clínicas médicas, hospitais privados. Hoje a gente tem em torno aí de 250 colaboradores, né? Somos o maior grupo, maior empresa de tecnologia do estado do Rio Grande do Norte. Estamos entre as 30 melhores empresas para trabalhar no Brasil, Que bom. TW, né? E o nosso nicho de atuação é esse, né? Vai de sistemas consolidados, de grande porte, né? Como o sistema SIG da UFRN, que a gente trabalha... Não só o FRN, né? Tem outras universidades que seguem. Né? Os fundadores são os autores principais da família de sistema SIG, né? Enquanto estudaram na UFRN, depois construíram esses sistemas junto com os colegas, e hoje a UFRN distribui, vamos dizer assim, não distribui, mas exporta ali para outras universidades, e a gente tem a oportunidade de trabalhar em algumas dessas universidades, Instituto Federal de Educação, fazendo a manutenção e evolução desses sistemas. Temos outras soluções, como o Seduc para a educação básica, né? No Rio Grande do Norte, onde a gente faz a gestão da educação básica com os estaduais, também temos em outros estados. Também o sistema de educação básica em 2 centenas de municípios aí espalhados pelo Brasil. E também soluções de governo digital para atender governos estaduais, empresas de terceiro setor. Então, são softwares de grande porte, já que atendem milhares de usuários e trabalham com tecnologias mais aprofundadas, né? Que vão desde Java, C Sharp, PHP, que é um sistema de grande porte, então é on-premise, que roda em infraestruturas públicas, né, dos clientes. Já a tecnologia é a empresa que tem uma pegada baseada em nuvem, software SaaS, baseado em nuvem, trabalhando com tecnologias mais recentes, com softwares mais recentes, que foram focados nesse nicho de produtos SaaS. Então, assim, a gente tem lá uma paixão por inovação, né? A gente sempre busca agregar os nossos produtos, inclusive o Quark RH, que é um dos nossos sistemas da Quark. Tem uma série de ferramentas de inteligência artificial embutidas nele para os nossos usuários poderem utilizar no dia a dia, né? É uma jornada que a gente está fazendo lá para poder agregar essas ferramentas dentro do sistema. E no dia a dia do nosso ambiente de trabalho, né? A gente vai ter desenvolvedores até o pessoal do DP, RH, utiliza de forma, vamos dizer assim, muito grande lá. E vai ter um concurso, né? Que é para premiar a melhor ideia implantada e funcional de inteligência artificial para automação dentro da empresa. Então, cada setor, cada colaborador trouxe essa iniciativa que foi implantada, que está rodando, e aí a gente tem um concurso lá para premiar a melhor iniciativa, foi bem bacana.
E é aí que eu queria chegar, porque muitos dos meus alunos aqui, durante o período, eles me perguntam, Fábia, né, que Sim, trabalha lá, ela, a nossa coordenadora de ela me passa algumas coisas também, mas assim, o que que o estudante hoje, o cara é zero bala, ele entrou em ADS ou qualquer outro curso de TI, mas ó, ADS, o que que hoje ele precisa fazer para que ele tenha uma carreira legal na área de desenvolvimento, com IA rodando agora? assim como os mais experientes estão surfando, vamos dizer assim, todo o seu repertório de experiência, os mais jovens têm um grande desafio, que é principalmente você deixar levar pela facilidade, Isso. pela falsa facilidade na construção de software. Né? Eu achei aqui, sentei, já estudei um pouquinho, consegui desenvolver um projeto. Olha, eu sou programador. Eu acho que são dois caminhos. O primeiro é continuar estudando base, estudando conceitos. Pode ter programação, estrutura de dados, programas de projeto, engenharia de software. Tudo isso ainda é essencial. Ainda é essencial para você ter fundamento para estudar. Então, se deixa separado. Estudei base, vou me aprofundar no framework, quero trabalhar com Java, vou estudar Spring Boot, segurança, microserviços, arquitetura, enfim, tudo isso é fundamental. Isso não morreu, porque é isso que vai diferenciar aqueles que só estão vai codando daquele que tem repertório. É o desenvolvedor. Além disso, a IA trouxe junto com ela outros padrões transformantes. O próprio STD, né, que é desenvolvimento das especificações, é um padrão completamente novo, um padrão novo, né, que está muito em voga agora com a uso de IA, que está sendo moldado, existem já definições, né, desse modelo, mas é o que hoje é utilizado para poder usar a IA. Então, estudar como usar esse padrão antes de usar IA, estruturar essas especificações, estruturar essas intenções, o que você quer fazer para poder implementar de forma correta. A própria o IA IA traço DTL, que é uma abordagem de AWS. Né? Abordagem de desenvolvimento utilizando mais ou menos a linha do STD, mas com camadas de desenvolvimento junto da pessoa do desenvolvedor como um foco central para ele poder construir especificações e construir artefatos que vão levar um desenvolvimento de software seguro com qualidade familiar. Então, de maneira geral, é isso. A base continua a ser exigida. Não vá fugir disso. Você precisa estudar a base, precisa estudar conceitos, precisa estudar aquilo que é necessário e abrir só para frente, que é conhecer as ferramentas de IA, conhecer como você engenheira de prompt, como você constrói bons prompts, como você usa os modelos de forma adequada, como é que você usa o modelo versus disposto, para qual tarefa você usa uma, para qual tarefa você usa outra, como usar esses frameworks de desenvolvimento da especificação para poder construir bons softwares de qualidade. E o segundo é esse. Eu já estou preparado a estudar, porque o que eu estudei lá em março não mudou para maio e já está mudando para julho. São coisas que estão surgindo numa velocidade que realmente eles não tinham. Isso aqui, cara, é um desafio dos professores, da gente que cuida, né, da academia. É como isso que você falou. Alguns estudantes ainda acham que é uma facilidade, infelizmente. E a gente tenta trazer com isso aqui que a gente está fazendo agora, palestras, né, encontros, com pessoas que trabalham com IA e são da área para eles realmente verem que não é uma facilidade, mas é uma transformação. Ou seja, ele vai ter que estudar, eu acho que um pouquinho a mais daquilo que está sendo dado hoje para poder trabalhar com IA. Não é mesmo. Vai estudar mais. Vários exemplos aqui, vou dar um exemplo. E o desenvolvedor está com
dificuldade para poder entregar uma tarefa, estava lá demorando mais do que, né, isso tem até alguns meses já, demorando mais do que né, para entender o que estava acontecendo. Tentamos usar aqui o ChatGPT para fazer, ele está gerando aquilo e gerou, deu erro, depois gerou, deu. Então, perdeu mais tempo. Então, vai para poder fazer um negócio. Do que procurar a série do problema. Do que se fosse passar da forma Beabá. tradicional, teria resolvido mais rápido. Então, assim, a inteligência artificial é uma ferramenta fantástica? Pode ser preguiçoso. E ela ainda erra muito. Então, se não tem um plano ali para revisar, para orientar, para dar os caminhos, você e não confundir você estar na universidade, estudando, fazendo seus projetinhos pessoais, no instalar de dedos, pedindo para o cloud gerar ali projetos do zero e você vê aquilo acontecendo. Na vida real, nas empresas, a coisa não funciona dessa forma. Existem empresas hoje que ainda não estão utilizando inteligência artificial para cumprir compliance. Né? Você está estudando aqui, aprovou a ferramenta X, que tem que compliance, para a gente botar e tal. Como é que eu uso aqui para usar isso? Porque, então, assim, nas empresas as coisas estão um pouco diferentes. Assim, é uma ilusão achar que eu não consegui construir software aqui do zero para o final do todo, já estou pronto. Já posso, quando você chega para a entrevista, um dos projetos que a gente trabalha na software legal, a gente costumava ver o processo seletivo, e aí, uma tecnologia um pouco mais legal, uma tecnologia mais chaveada, vinha 6, 7, 8 candidatos, 2 empregados, 1 empregado, realmente era uma tecnologia que não era tão comum, né, diferente dos projetos que a gente tem, que já são tecnologias mais novas, mas agora a gente está no processo, 5 candidatos, 5 empregados. 5 empregados. Pronto, já estamos. Vamos ver o que técnico. Vamos abrir aqui o ponto, vamos dar uma olhada. Você me explica isso, a sua intenção, a sua ideia, porque essas partes estão comprando assim, porque isso chama isso, porque aí pegou. 3 turnos. Para a terceira a gente conseguir. Portanto, e assim, e a coisa passa. Se tiver essa classe aqui, está chamando isso, está bancado lá para o requisito, assim, E se isso na prática gerar um problema, ele vai ficar perdido. Isso. Então, assim, saber minimamente, entender minimamente aquilo que você gerou, você precisa realmente usar com sabedoria, usar com inteligência a inteligência artificial, porque senão você vai ser realmente consumido. E no dia a dia, na vida real das empresas, mais, vamos dizer assim, estruturada. Gerando, tem que ter o domínio, porque do momento que você tirou da IA e colocou no repositório, quem está acima é você. Então, se der um problema, já vai. Não faz culpa da OpenAI, é culpa da Android, que pode problema. Porque no final de você dar commit no repositório, o nome que vai lá é você. Copiou, colocou lá, comitou, é seu nome. Pois é. Cara, foi muito bom, gostei muito. Queria te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua experiência, seu conhecimento, da gente poder levar um pouquinho mais para a comunidade universitária e para as outras pessoas que querem, que se interessam por IA, pelo menos ter um caminho para trilhar. Não ficar aí, como você falou, desenvolver isso, aquilo, sem entender minimamente o que está fazendo, né? Te agradecer e dizer assim, as portas da universidade estão abertas, né? A Fábia ficou de vir aqui, não veio, ela vai ter que vir aqui. Para a gente também entender
colocar para a turma entender aí como é que é a questão de buscar vaga. Isso é muito, Que hoje é fundamental. muito importante, é. Então, eu acho que é uma parceria muito legal. A gente tem a esse como uma parceira mesmo, né? A gente espera vocês estarem aqui em eventos que a gente faz para o curso de ADS, né? Trazendo sempre o que acontece na vida real para a vida deles aqui na academia, porque existe, infelizmente, o país ainda está uma distância muito grande da realidade empresarial, industrial, da vida da academia. Então, a gente aqui na universidade, a gente faz muito isso. Aí pega o pessoal do lado de fora e traz aqui para dentro para poder eles mostrarem como é que a vida, e no caso aqui, a vida de um aluno de ADS que trabalha com códigos inteligentes, como é que funciona. Sim, com certeza. Então, te agradeço muito e estamos aí. Perfeito. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui para contar conosco. A integração dentro da universidade, a integração com a academia, ela é muito válida, a gente gosta muito de estar trazendo alunos para conhecer a gente, para conhecer a nossa história, né? Fomos a primeira empresa graduada do Metrópole Digital, do MD, então, assim, a nossa história com a universidade ela é muito grande. Trabalhamos com a universidade hoje, então é sempre um prazer ter aqui, ajudando a comunidade acadêmica, né? Ajudando aí os mais. A turma que está chegando agora a entender como é que funciona esse jogo, como é que as coisas funcionam realmente na vida real. É um prazer estar conosco. Obrigado, viu?